Olá, gente, vamos ter uma conversinha rápida sobre um fenômeno, né, que assolou o país nesses últimos dias. Mais um baque com o qual a gente se depara. Dessa vez é ligado ao conceito de cultura, onde com a extinção do mink, né, a gente tem acompanhado algumas discussões que tratam da questão cultural em relação a outros setores do país, como a educação, a saúde e a economia, né? E muitas vezes algumas colocações me surpreendem muito, rebaixando o conceito de cultura, o que é uma coisa muito equivocada, né? E eu estou então aqui justamente para trazer alguns elementos de reflexão que eu considero muito válidos. A primeira deles, vamos começar com o conceito de cultura, né? A cultura migrou já faz bastante tempo de um âmbito restritivo às belas artes, né, ou algum modo de produção apenas, para algo muito maior, algo de uma grandeza dimensional, capaz inclusive de redefinir o ser humano, sabe? No seu contexto social, no seu contexto individual, da sua formação, né? E é importante dizer que se fosse para realmente fazer uma redução entre a cultura e os demais setores assim enumerados por meio de ministérios e instituições, a cultura viria primeiro. Porque, pensa bem, assim, a saúde é parte da cultura de um povo, né? O planejamento financeiro é parte da cultura de um povo. A educação é parte da cultura de um povo, né? A distribuição de terras é parte da cultura de um povo. Como uma sociedade vai tratar, sabe, dos direitos previdenciários faz parte da cultura dessa sociedade. Quer dizer, então, antes de qualquer ministério, deveria haver um C bem grande de cultura. Porque o indivíduo retrata a cultura a qual ele pertence, tendo ele assim optado por estar ou não consciente disso. Por quê? Porque todos os valores aos quais ele é submetido desde do início da sua existência, sabe, até o final, sabe, faz dele um sujeito de cultura, um sujeito da cultura, um sujeito forjado, sabe, em valores, né? E quando ele opta por valores, né, por posicionamentos, né, quando ele se afina com ideologias e tudo mais, ele está exercitando uma cultura, né? Índios, quilombolas, negros, brancos, ricos, pobres, tudo isso é uma cultura. Então não faz sentido essas colocações que estão vindo agora, né, de tentar voltar para quem, né, do tempo em que cultura era belas artes, porque ainda assim, lá, sabe, o poder de expressão, de crítica e de reflexão da sociedade por meio de uma linguagem artística e da sua fruição foi capaz de levar o termo cultura a essa dimensão a qual eu estou me referindo. Então, assim, quando as pessoas começam a reduzir esse contexto, e na verdade elas não estão reduzindo nem esse contexto, nem esse conceito, estão reduzindo a si mesmas, a sua capacidade de pensar e fazer uma reflexão. Elas mesmas estão se botando abaixo de qualquer qualquer coisa subalterna a esse conceito. Então,
sabe? É assim que a gente poderia começar assim, aí atrás de mais informações sobre essa questão cultural. A extinção do mink é uma coisa lamentável, né? É assim, não é nem pela estupidez da coisa em si, né? Porque isso aí eu acabei de falar com vocês aqui, isso não precisa, eu não preciso voltar a essa retórica, mas é pela estratégia que isso guarda e que isso revela, né? Porque a cultura é a voz, entende? A cultura é onde, sabe, a fala da cultura, a expressão artística, a fala da agricultura, a fala do homem que trabalha a terra, a fala do homem que tem as suas raízes, né? Do homem que trabalha, tudo mais. Isso é um poder muito grande. Então, assim, sabe, e essas chamadas minorias, que é outra incongruência, porque de minoria nada tem, isso é a maioria desse país. Minoria é quem tenta manipular isso. Entendeu? Então é quem tenta calar essa voz, né? Essa voz de quem é dominado, né? Quem é conduzido. Outra coisa é muito interessante, agora falando isso, é essa questão também de separar a política da cultura. Porque a cultura é política e a política é a cultura. Então, você dizer que você é um ser apolítico é um absurdo. Porque assim, a partir do momento que você é capaz de reivindicar uma coisa que você não considera justa, por exemplo, se mexe no seu salário, né? Vamos começar pelo mais trivial, né? Se você se sente injustiçado no que você faz, não reconhecido, né? Você se posiciona, né? Você batalha pelas suas coisas. E isso é cultura. Culturalmente você não vai aceitar isso. Uma cultura se desenvolva, sabe, massacrando o que você é, o que você tem de melhor. Então como que você não é político? Você é político, querendo ou não, consciente ou não. Mas você faz parte disso. E você é um ser cultural, aculturado, né? Um ser cultura, sabe? Em desenvolvimento, em dimensão, em conquistas, em tudo isso. Então, assim, esse medo sabe, não é nem um medo, é um escrúpulo inexplicável de assumir essa condição. E um pouco preguiçoso também, né? De botar a mão nessa condição e trabalhar essa condição, né? É injustificável. Tudo que diz respeito a destruir a consciência cultural é um passo para a sua mediocrização. É um passo para a sua destruição enquanto ser político. Eu nem vou falar mais de cidadania, ser cidadão, porque esse conceito já ficou tão surrado nessas verborréias demagogas que a gente vê por aí. Então, assim, você não é cidadão, você é político. Você é mais político do que esses caras que estão aí. Sabe por quê? Porque é você que paga o salário deles. É você que põe esses caras ali. Sabe assim, qual foi a parte desse processo que você não entendeu? Sabe, que você acha que você pode botar um cara desse ali, lavar as suas mãos e que nada acontece. Sabe, que nada, tá pronto, a sua parte você fez. Não, a sua parte você não fez. A partir do momento que você bota qualquer pessoa ali que você elege, você também está se botando ali, sabe? E o seu trabalho começou. Entende? Então, assim, esse papo furado, e isso é uma cultura, hein? Isso é cultura, sabe? Então, esse papo furado, sabe? De dizer que cultura é teta para vagabundo mamar, essas coisas, não. Atualmente, a cultura que tem sido teta para esses vagabundos mamarem é a cultura dos políticos que você coloca lá. E lava suas mãos e sai fora. Então você criou essa cultura horrorosa e cabe a você, sabe? Cair fora disso, entendeu? Mas não cair fora do processo. É fazer com que isso se acabe. É consertar esse grande erro que você promoveu, né? Não adianta você falar mal da cultura se você, enquanto um agente cultural, político, sabe, né, subjetivo, sabe, faz um bando de merda, né? Bom, para não passar aqui por um ser que está falando apenas de achismo, eu estou sim me posicionando a partir do conhecimento
que eu venho trabalhando com isso. Mas assim, eu vou indicar algumas coisas importantes para vocês darem uma olhada. Alguns livros legais, sabe? Que são muito bacanas. Esse aqui é um deles, olha. A Cultura Importa, sabe? E é interessante esse título, porque a cultura importa no sentido de ser importante e a cultura importa no sentido de trazer para aqui para o Brasil, principalmente modelos de fora, né? E aqui tem uma crítica interessante sobre o processo cultural, inclusive sobre a Lei Rouanet, sabe? Melhorias que podem ser feitas, a questão dos impostos, né? Mas principalmente uma crítica muito positiva sobre a renda que você é capaz de trazer. Né? Então, antes de falar essa besteira, que a gente desfilar essa quantidade de besteira, porque assim, é horrível, né, cara? A burrice e a crueldade caminham de mão dadas, né? É muito triste isso, né? Vamos continuar. Vamos lembrar que também a cultura, esse processo cultural, essa voz que se abre ali, entendeu? Também nos permite o quê? A ascensão do resto, sabe? Do chamado resto. E agora eu me pergunto, e pergunto a vocês, quem é resto? É a maioria ou a minoria que pensa que domina esse resto? Esse gado todo que está aí. Cadê a nossa consciência? Cadê a nossa força? A nossa desobediência civil, já que estamos revisitando a história? Outra coisa. O processo democrático, não há falar em democracia. E isso sem usar o lado assim, demagogo e besta desse termo, que a gente vê assim, sabe, escorrido nas vozes dos maiores facínoras, dos maiores fascistas, que tem a pachorra de proferir esse termo. Mas, sabe, não há falar em democracia sem cultura. Entende? Não, é impossível. Porque se você desconhece a natureza de um povo, isso na sua integridade, sabe, na sua totalidade, na sua essência, de como essa sociedade, esse povo funciona, você está desconsiderando, sabe, que ele existe. Né? E como é que, se você desconsidera tudo isso, como é que você pode considerá-lo? Se não como alguma coisa a seu bel prazer. Que é o que essas ditaduras horrorosas fazem. Aqui uma outra coisa. Olha, esse é um excelente livro também, A Cultura na Era dos Três Mundos, que foi que retrata essa migração desse conceito que eu falei, de cultura para algo muito maior, né? Inclusive uma coisa, um conceito que foi englobado ao longo desses três mundos. Eu estou falando lá da Grécia, estou falando lá da cortina de ferro, da Rússia, com os Estados Unidos, essa coisa toda, até chegarmos na era da globalização, né? Enfim. Uma coisa que a gente precisa entender também, esse livro foi um livro muito bom, que é A Falência da Política. Uma coisa que a gente precisa entender na falência dessa política, não é só a falência da política, que eu trago mais uma vez o assunto que eu estava tratando anteriormente, é a falência da cultura. A política é uma cultura. É importante entender esse processo. Né? E principalmente para entender o seu papel enquanto indivíduo nesse processo todo. E no caso do Mink, que ali tem tratado de diversas formas de vida, né, de ação do povo, é importante esse reconhecimento da humanização da arte. Principalmente quando ela estabelece um contraponto com a desumanização da política adotada por você, político votante. Né? Por você que tem a pachorra de falar mal de cultura, de achar que cultura é uma coisa não importante, é uma coisa irrelevante. E é importante agora você entender também que a diversidade cultural e a mundialização, ou seja, a dimensão que o mundo alcança, eles caminham de mão dadas.
sabe? E lembre-se sempre, 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 que a cultura é política. É a política que você adota em todos os setores da sua vida. E principalmente quando você delega para uma minoria cuidar da sua vida e dos seus bens para depois reclamar. Quando você abre mão do seu papel de agente cultural, político, né, ativo, autônomo e também social, sabe? Para apenas ficar nesse papel parasita, porque isso é parasitismo ficar só reclamando. Né? Você quer mudar as coisas, sabe? Cadê a sua contribuição para isso? Né? Bancar o babaca, ficar reclamandinho, escrevendo tolices e batendo boquinha? O que você está fazendo para mudar isso? Sabe? Você está sendo honesto? Assim, interiormente você está sendo honesto? Né? Você está assumindo a sua responsabilidade nesse seu papelzinho de ficar, sabe, jogando paciência o dia inteiro lá no seu trabalho, ganhando tubos de dinheiro para depois ficar reclamando? Né? Isso é cultura, viu? Isso é cultura. Isso não é um mink, não. Você quer destruir o mink, mas esse lado horroroso em você não destrói. Né? Essa sua incapacidade de ler um livro, de estudar um pouco sobre as coisas, você também não destrói, né? Que saco eu ter que vir aqui falar isso. Pois é. É porque a cultura, compreendida sobre esse prisma, é um saco mesmo. E ouvir essas besteiras e gente agindo, atuando pela inércia, porque é impressionante como não atuar, essa inércia é um tipo de desação que destrói as conquistas, né? E destrói, desconsidera as, entre aspas, minorias, né? E as mulheres são minorias, gente. E a gente negra desse país é minoria desde quando? Desde quando os negros brasileiros são minoria? Então, assim, que cultura é essa que habita a cabeça de uma pessoa que é capaz de falar uma besteira dessa? Enfim, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, sabe? Eu espero que realmente, se você não consegue ler um livro, você ainda não está acostumado com isso, procure alguns artigos, sabe? Mas não esses artigos desses pastores, dessa anticultura, né, da inteligência, né? Mas esses pastores religiosos horrorosos, assim, que estão a fim do seu dinheiro, sabe? Entra numa livraria, sabe? Você não quer ir na livraria porque é preguiçoso, prefere se enfiar nessas lanchonetes e barzinhos, né, de mauricinhos e tudo mais, ok, mas entre na Google, sabe, na livraria virtual, procure um pouco dos temas sobre cultura, livrinhos assim, com artigos, com coisa facilitada, mas tente se inteirar um pouquinho, faça esse exercício, sabe? Faça por você, que é muito importante, sabe? Né? Faça pelos seus, que também são importantes, pelos nossos, pela continuidade, sabe, desse processo que você vai dançar, vai ficar velho, vai dançar, tudo mais, mas tem gente que vai continuar, sabe? E gente que pode ser, assim, do seu bem-querer, né? E conhecimento é um grande barato, sabe? Para mover as coisas com ética, com dignidade, né? E não essa arrogância da estupidez, isso é muito ruim, isso é cruel. Pensa nisso com carinho, vamos trabalhar essa cultura. Beijão, tchau, tchau.